Uma coisa é certa, o bem sempre vai vencer o mal. As luzes, as trevas. E a mentira tem perna curta, a gente sabe muito bem disso. Hoje o ex-pré-candidato senador à presidência dos Estados Unidos, Bernie Sanders, em uma entrevista, atacou Jair Messias Bolsonaro. Indígenas e quilombolas estão sendo implacavelmente sendo destruídos pelo governo de Jair Messias Bolsonaro. As comunidades afrodescendentes indígenas do Brasil estão sob ataques implacáveis sob o governo de Bolsonaro. Meus colegas e eu pedimos que o Congresso levante e insista que os dólares dos contribuintes dos norte-americanos não sejam usados para apoiar os esforços do governo protofascista de Jair Messias Bolsonaro para deslocar, reprimir e ameaçar ainda mais o modo de vida das comunidades ribeirinhas, disse Bernie Sanders. E uma carta divulgada nessa quarta-feira por 4 políticos do Partido Democrata, incluindo o senador, pede que o governo norte-americano não participe dos projetos que coloquem comunidades quilombolas brasileiras sob os riscos de ataques racistas e desapropriação. O pano de fundo é um discurso do orçamento anual destinado aos norte-americanos, Estados Unidos, em defesa dos planos de Donald Trump para poder investir uma parte desse dinheiro em pesquisa de lançamentos de satélites no centro de lançamento de Alcântara, lá no Maranhão. Essa foi a base pelo qual Jair Bolsonaro entregou, literalmente, Donald Trump. Pelo que pareça, ninguém vai poder estar numa raia de 20 quilômetros próximo à base de Alcântara, lá no Maranhão. No texto assinado por Sanders e deputados D.B. Hallam, Castro e Hank Johnson, os 4 que fazem parte dessa bancada dos democratas, coloca-se à disposição de uma hipótese de dinheiro dos pagadores de impostos dos norte-americanos que deve ser usado para desapropriar forçadamente comunidades indígenas e quilombolas centenárias. Essa é uma das atribuições do fascismo que a gente sempre vem colocando em pauta. Eles pedem que uma emenda seja aprovada, garantida aos Estados Unidos, para que não financie projetos que possam resultar as ameaças dessas comunidades no próximo ano, agora de 2021. Então, o governo Bolsonaro afirma que o acordo de Alcântara estimulará o desenvolvimento do programa espacial brasileiro. Mentira! E poderá gerar investimentos de 1,5 bilhões da economia nacional. É um setor estratégico, está próximo também da linha do Equador. Faz parte também de estratégia geopolítica dos norte-americanos e está próximo à Venezuela. Ontem eu coloquei que se não fosse a Venezuela, Roraima não tinha luz. A Venezuela fornece energia para Roraima. E muitas das vezes as pessoas aqui de fora estão tentando alertar e ajudar o povo brasileiro de várias formas. E muitos de nós ainda continuamos na nossa área de conforto. Então, as famílias sob risco de remoção são as famílias ribeirinhas, enfim, os quilombolas, os indígenas que estão ali próximo. E a gente sabe que as mineradoras estão atacando em todos os estados. A ideia é realmente, a gente sabe que está tendo uma alta do ouro, do gold, e as mineradoras estão atacando literalmente. Após longas negociações com o presidente Bolsonaro e Trump, eles assinaram no início de 2019 um acordo de proteção de tecnologia que prevê o uso pelos Estados Unidos da base de Alcântara. Agora a gente vai fazer uma análise aí, fazer uma conta, que quem perde com isso? Quem que perde com isso? Como é que 2 líderes governamentais, o Trump sempre foi um business guy, man, o negócio dele é fazer negócio, e o de Bolsonaro entregar, trair a nação, dar o do povo que não tem, literalmente, para quê? A troco de quê? Me explica. Se as riquezas, minerais,
combustível fóssil, enfim, o petróleo, a tecnologia, as estratégias, o solo, o arado são da população. Por que esses governos querem tomar decisões mediante a mais de 210 milhões de brasileiros que não participam literalmente? Nunca existiu uma Assembleia Popular que nós revogamos literalmente através do processo revolucionário que muitas das pessoas não entendem. Aqui embaixo as pessoas vão comentar coisas que muitas das vezes não tem fundamento, porque não conseguiram ainda se desprender desse circuito de política afetiva que foi impregnado da forma errônea em nossas vidas. Então o governo brasileiro diz que pretende tornar o Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão, competitivo mundialmente e um grande atrativo de recursos do Brasil do setor espacial. Um presidente que não consegue trazer nada para cima da mesa. Nós estamos com 110 milhões de brasileiros. De 15 em 15 dias morre uma criança que está trabalhando, gente, pelo trabalho infantil. Todos os dias, a cada 23 minutos, morre um jovem negro da periferia. Me mandaram um vídeo terça-feira, hoje é quinta, daqui a pouco já no Brasil já é sexta, de um policial no Vale do Anhangabaú dando um chute numa mulher, empurrando ela com um pontapé nas costas, porque ela estava ali tentando vender algo para poder sobreviver. Esse é o separatismo, e as pessoas ainda colocam aqui embaixo, esse é o Brasil, nós estamos perdidos. O que nós devemos fazer, gente? Então a próxima linha do Equador é a base que interessa os norte-americanos. Por quê? Porque graças a essa localização permitirá que a economia de até 30% de combustível seja usado nos lançamentos. Então é um setor estratégico. Então as lideranças locais dizem que o município existe em torno de 200 comunidades quilombolas agrupadas em 3 territórios. Essas áreas ainda não tiveram o processo de titulação finalizado. Então o centro de lançamento fica dentro de um território planteado numa área equivalente a 78 mil campos de futebol, que abriga 108 comunidades. Dessas, pelo menos 40 teriam que ser despejadas caso a ampliação do centro estudado pelos norte-americanos desde o ano 2000 seja levado a cabo. Então, a grande preocupação de Bernie Sanders, a gente sabe que por mais de 300 anos, os africanos que foram escravizados e seus descendentes vivem em comunidades quilombolas, em Alcântara, no Brasil particularmente, e os afro-brasileiros que vivem nesses locais vivem em terras comunais, que se engajam na agricultura, na pesca, na caça, na extração comunais, e a gente sabe que o povo de fora tem que se manifestar, porque muitos de nós, quando chega um feriadinho, a gente emenda e vai para a praia fazer churrasco. Então, gente, se a emenda for aprovada em primeira instância em uma comissão do equivalente à Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, poderá seguir ao Senado, e aí nós vamos ver o que vai acontecer. Essa guerra contra o índio, o pobre, o nordestino e o negro faz parte dessas pautas para poder realmente arrancar, porque a gente sabe que nós estamos vivendo uma crise da centralidade do capitalismo como um todo, e você precisa entender que literalmente tudo isso que está acontecendo faz parte do quê? O capitalismo, quando ele perde, ele precisa de formas hemogênicas para retirar realmente o prejuízo. Outra coisa importante sobre a mineração de ouro, a gente sabe que com a alta do dólar, a gente sabe que o Money Supply, o Fed, Jerome Powell, que é o chairman do Fed, do Federal Reserve, está emitindo dinheiro a tortas e direita. O século estima ainda não saiu. A gente vê aquela guerra. Trump colocou no Twitter ontem, falando que só se ele ganhar ele ia ajudar a população que está passando aqui. Se ele não ganhar, não tem ajuda. Aí ontem de noite ele volta atrás. Bate de frente com a Nancy Pelosi, que é o líder da House Speaker aqui. E aí, gente, essa questão bipartidária, dessa loucura, a gente está vendo aí que o mundo está de cabeça para baixo. Então, a qualquer hora o dólar pode entrar em colapso. Então, os grandes investidores, principalmente aquelas pessoas que são especuladoras,
estão tentando visualizar o ouro. Cada dia que passa, o ouro sobe. Então, a mineração de ouro tem grande impacto nas comunidades indígenas, principalmente da Amazônia. O novo relatório expôs, pegamos ontem, uma escalada, ou seja, uma escala de impacto de mineração, principalmente nas reservas indígenas. Só esse ano já foram mortos mais de 150 índios no Brasil. É triste, né? Principalmente nos países amazônicos. À medida que o preço do ouro dispara, durante principalmente a pandemia do Covid-19, mais de 20% das terras indígenas são sobrepostas em concessões de mineração. Então, a mineração também ela tá de forma ilegal, e relatório divulgado ontem, que nós tivemos na mão, de acordo com o Instituto de Recursos Mundiais, disse que os povos indígenas deveriam ter mais direitos legais para poder administrar e usar suas terras, e pediu melhoras dentro das salvaguardas ambientais. Essa é a retórica aí das coisas que estão acontecendo. Por outro lado, a gente está vendo também aí que cada 15 dias morre-se uma criança vítima do trabalho infantil. Na Bolívia, o povo está lutando, porque os extremistas estão planejando atentados para poder impedir a vitória da esquerda. Então, é tiro por tudo quanto é lado. E você que está aí, Nicolás Maduro manda um recado. Em 6 anos de bloqueio, sanções, Venezuela foi alvo de 150 sanções e 11 tentativas de golpe. Do Brasil foi fácil, só foi um tapinha na cara. Tiraram a bala da criança, foi tão fácil, não precisou de absolutamente nada. Só de chacais e traidores da pátria. Michel Temer, informante da CIA, a galera que compõe ele, Sérgio Moro e a quadrilha do TF4, mais a Operação Lava Jato, a politização do judiciário e a mutação também do judiciário. O lawfare foi o quê? A receita do bolo. E agora o cidadão Sérgio Moro está querendo fugir do Brasil. Se ele entrar aqui, com certeza vai estar aqui, a gente vai estar na cola, a gente vai filmar, a gente vai estar em cima. Diga-se de passagem. Então, em 6 anos de bloqueio, a Venezuela tenta se agarrar em todos os aspectos. Em todos os aspectos. É um exemplo para aqueles que falam mal, que o povo está passando fome, comendo carne de cachorro, minha bandeira nunca será vermelha, vai para Cuba, vai para Venezuela. Aí, ó. Alvo de 150 sanções e 11 tentativas de golpe. Quem vai entrar lá dentro? O povo lá luta, sabe o que quer, porque lá tem Assembleia Popular, tem Constituinte e o governo está do lado do povo. Todos os estudos mostram o impacto econômico dos embargos contra o país desde 2014. As eleições desse ano acirram-se em atenção com os Estados Unidos. Então, de qualquer jeito, a gente está vendo aí que a Venezuela poderá sofrer um golpe ou uma tentativa de invasão. Esperamos que não, mas é uma grande probabilidade. Segundo a frota, está entre a Colômbia é um descarnio. Se você vê o que está acontecendo na Colômbia, vocês não vão nem conseguir entender por vez de fato. A tristeza gigantesca de um país que está totalmente perdido, inseguro em todos os aspectos, dentro de uma guerra civil sem precedente. Então, na Colômbia está sendo massacrado e a Colômbia acusa de não conseguir impedir os assassinatos dos ativistas. Só para você ter uma ideia, lá já mataram 223 líderes sociais. 223 líderes sociais foram assassinados esse ano. Ativistas na Colômbia alertaram e alertam que vão continuar a enfrentar o extermínio. Apesar da pandemia do coronavírus, mesmo com a Anistia Internacional, que acusou o governo do país de fazer pouco caso para proteger. Então, a gente está vendo aí o mal virado à torta e à direita. O Equador também, a gente está vendo aí o fascista Lenin Moreno, que entregou o Juan Assange, trocou ideia com o Mike Pence, o vice do Trump, para pegar o empréstimo. Bom, se eles me entregam o Juan Assange,
do Wikileaks e a gente te empresta 6,5 bilhões de dólares aí do FMI. Então, um acordo com o FMI obriga o Equador a aumentar o UVA, um imposto que eles têm lá, para 15% e cortar os gastos públicos. Então, o governo traíra de Lenin Moreno, que era amigo do Correia, que era o vice, particularmente em outras eleições, receberá 4 mil dos 6,5 bilhões de dólares em financiamento esse ano. Mais as reformas mais exigentes serão previstas para 2021. Então é assim que funciona. Os bacana, o sistema capitalista mundial, a burguesia, a centralidade do capitalismo se empresta com uma condição. Vocês têm que arrancar o sangue do povo. Façam reforma tal, reforma X, B, A, C, D, coloque o povo de joelho. E assim vai. É o que aconteceu no Brasil. Na cara do freguês. Tem gente ainda que não acha, porque o golpe é pior do que uma guerra, gente. Tá dado o recado, gente. Espero que você tenha entendido. Bernie Sanders deixou aí uma lição de moral e um alerta, principalmente para o nosso povo brasileiro, que muitas das vezes, na área de conforto, tenta normalizar tudo. Daqui a pouco nós estamos com 1 milhão de pessoas mortas com coronavírus. Espero que isso não chegue, que haja uma solução viável, rápida. A gente vai estar aí se preocupando com o final do Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse jogo de aparência e principalmente com as coisas que nos distraem. Existe uma solução? Existe. Somente eu, você, cada um de nós. Se nós se unirmos em único sentido e sentimento, a gente vai mudar. Muita gente pergunta, como é? Meu, aqui vai ficar um telefone aqui embaixo. Vai lá, passa a mensagem, eu vou ouvir. Passa a mensagem, eu vou te explicar como é que funciona o comitê. Se você não lutar pelo seu país, quem vai lutar em seu lugar, meu amigo? Quando aquele hino brasileiro que fala, vou lutar, a pátria vive ou morrer pelo Brasil. Risca esse hino do seu dicionário, porque você está entrando em contradição, você está se enganando. Nós precisamos rever as coisas que virão, e é isso que você tem que se preocupar. Deu para entender? Estamos de volta, daqui a pouquinho tem mais. Robert for International Pulso Research. Se você gostou, se inscreve.